eu sempre falo isso, né? No treinamento a gente tem muito clareza com relação a isso. Nós, pessoas individuais, passamos o que nós somos para o nosso negócio. Então, a gente simplesmente expressa isso no nosso negócio. E se nós não sabemos nem quem nós somos, como que a gente vai conseguir saber o que o nosso negócio quer, qual que é a mensagem do nosso negócio para o mundo? Né? Então, a gente tem que saber qual que é a nossa mensagem individual para a gente conseguir identificar a nossa mensagem para o mundo, a nossa mensagem do nosso negócio de artesanato, certo? Hoje eu vou trazer uma situação aqui para vocês entenderem que quando você começa a criar, né, esse processo de identidade, né, depois que você já sabe mais ou menos qual que é o produto que você vai fazer, depois que você ontem eu fiz uma aula bem interessante, ensinando você a definir melhor o seu nicho para você chegar mais próximo da identidade do seu negócio. Tá? Então, ontem, quem não assistiu a aula, se puder assistir, assiste lá, porque eu acho que vai te ajudar a entender o processo da aula de hoje. Quando você já tem, né, toda essa estrutura pronta, que você já definiu lá qual é o seu nicho, qual que é o produto que você vai fazer, você criou já a sua coleção, o que você vai produzir, aí você vai ter que entrar num processo que, olha como que uma coisa está ligada à outra, num processo de planejamento financeiro e de um planejamento de você determinar uma meta, né, financeira para o seu negócio. Então, olha por que é importante a gente trabalhar o pilar, né, do empresário, do gestor do negócio, porque ele vai tratar isso dentro da sua empresa. Então, você tem que ter esse pilar definido também, que não adianta você ter só a técnica, entende? Uma coisa está ligada à outra. E aí você vai ativar também o pilar do empreendedor, porque você vai começar a traçar estratégias de negociação, estratégias de vendas, né, para você alavancar o seu negócio, e também a parte da comunicação, porque como que você vai comunicar o seu produto, como que você vai comunicar isso para o mundo, para os seus clientes, ok? Então, assim, por isso que quando você tem a clareza, quando você já tem determinado a sua coleção, o produto que você vai vender ou o serviço que você vai prestar, fica mais fácil, fica mais claro de você aplicar todos esses pilares automaticamente. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre o pilar do gestor, tá? Do pilar do empresário. O que a gente vai tratar aqui hoje? Quando você já definiu a sua coleção, agora você vai determinar uma meta de venda, uma meta financeira para o seu negócio. Para você fazer isso, você já tem que estar com o seu produto calculado corretamente. Você tem que saber qual que é a margem de lucro, qual que é o valor de mão de obra, você tem que saber tudo isso certinho no seu produto. O seu preço de venda tem que estar todo discriminado, porque essas informações vão ser necessárias, essenciais, para você conseguir fazer o seu planejamento financeiro do seu negócio. Então, agora, quando você faz a coleção, a primeira coisa da coleção é o quê? Você fazer um planejamento de produção. Quando você faz o planejamento de produção, você tem que fazer o quê? O planejamento financeiro. Quanto que vai custar essa produção? Quanto que vai custar essa sua coleção? Certo? Então, depois que você fez isso, né, você já tem o produto que você vai vender, você vai pensar. Isso serve também, tá, gente, para se caso você trabalha com uma outra coisa, se o artesanato é um complemento de renda, e caso você tenha interesse, talvez, não necessariamente, tá, mas se você quer aumentar a sua renda de artesanato, ou se você quer fazer uma transição de carreira, quer deixar de trabalhar com o que você está trabalhando e trabalhar apenas com o artesanato, então você tem que fazer um planejamento. E como que você faz esse planejamento? Você tem que pensar o seguinte: hoje, na sua vida atual hoje, você sabe qual é o seu custo de vida mensal? Quanto você precisa para você sobreviver hoje? Tá? Sem contar gastos supérfluos, tá, gente? A gente vai falar assim, ó, o custo fixo que você tem mensal, que você paga de aluguel. Isso aqui serve, esses dados que eu vou falar aqui serve também para você começar a montar a sua estrutura de reserva de emergência também, tá? Essa é a base para toda essa parte financeira. O primeiro ponto que você tem que saber é quanto
você custa, você é pessoa física. Quando você paga de aluguel, luz, internet, telefone, supermercado, se você faz alguma, né, faculdade, você paga mensalidade de faculdade, qual que é o seu custo? Você tem isso claro na sua mente? Porque quando eu dou essa aula, né, lá dentro do treinamento, quando eu pergunto isso para as pessoas, a maioria não tem isso claro. A maioria não sabe quanto ela custa por mês. Então, se você não sabe, né, quanto você custa, você não sabe quanto que é necessário você ter, porque o que importa não é o quanto você ganha, mas é o que você faz com o que você ganha. Porque se você ganha R$2.000 e gasta R$3.000, é complicado, porque você tá, né, não tá tendo um equilíbrio aí. Você tá ficando cada vez, a balança você tá devendo. Então, se você ganhar R$3.000, tem que gastar menos que isso, concorda? Ou, no máximo, né, o que pode acontecer, se você ganhar 3, você tem que gastar 3, né, para ter um equilíbrio aí nessa questão financeira. Mas voltando, né, à parte que eu tô te falando, você tem isso claro na sua cabeça. Se você não tem ainda, faça esse exercício hoje. Coloque no papel as suas despesas mensais. Feito isso, você vai fazer a mesma coisa para o seu ateliê. Mas aí você pode pensar e falar assim, mas Olivia, eu não tenho gasto com o meu ateliê. Tem sim, tá? A gente tem que pensar que se você trabalha em casa, se você trabalha, né, no seu ateliê em casa, o ateliê, você usa algumas coisas da sua casa que é referente ao ateliê. Por exemplo, a internet, você não usa só para sua vida pessoal, você usa também para o seu ateliê. Então, se você estivesse, né, fora com um ateliê externo, o que você teria que fazer? Se você tivesse um ateliê fora, você ia ter que fazer a instalação da internet lá, não ia? A luz, por exemplo, é uma coisa que você vai precisar. O aluguel, mesma coisa. Então, o que eu sugiro? Ou você divide as despesas, metade fica por conta do ateliê e metade fica por conta da sua pessoa física. Ou você pode simplesmente colocar o valor principal do que você gasta na sua pessoa física, você só jogar esse valor lá no seu ateliê, tá? Você pode utilizar o mesmo valor como custo fixo do seu negócio. Mas é importante você ter essas duas informações, porque vai ser necessário você ter esses dados para você calcular o seu preço de venda do seu produto. Isso aí é essencial, tá? E aí, como que você vai fazer o seu plano de metas? Vamos dizer que você tem uma despesa mensal de R$1.000, tá? Esses custos fixos aí da sua vida pessoal, ok? Então, esses R$1.000, se você for somar, né, durante o ano todo, vai chegar lá no final do ano, você tem uma despesa anual de R$12.000. Então, se você quer trabalhar com artesanato, você tem que entender que se você for a mão de obra, se você for só a mão de obra do seu negócio, você vai ter que receber esse salário da sua empresa, do seu ateliê. Então, você tem que pensar que não existe um artesão, existe o artesão que trabalha na empresa de artesanato, ok? Então, quando você vai começar, né, o seu processo lá, você já está com a sua coleção definida, aí você vai fazer a contratação de pessoas. Quem você vai contratar para trabalhar, para desenvolver, fazer a produção? Você vai contratar você mesmo, você vai trabalhar para você. Então, na hora que você já fez o seu preço de venda, lá vai ter um valorzinho em cada produto que vai estar destinado à mão de obra. Então, quando você fabrica, você recebe por aquilo, ok? Outra coisa que você vai receber também, quando você entra lá dentro da metodologia da precificação, você vai receber também por você ser o administrador do seu negócio. Você vai receber por você ser o gestor de marketing, por ser o gestor financeiro. Então, você vai ter vários salários dentro do seu negócio. Então, cada produto que você vende, se for você que executou todas essas funções, você vai receber por isso, por cada serviço que você prestou ali.
entende? Até chegar um ponto que você vai começar a contratar pessoas, você vai, né, ter outro tipo de rentabilidade. Ah, mas isso é um processo para outra aula. Mas aí você vai pensar o seguinte: se você tem uma despesa, né, de R$1.000, quanto que o seu ateliê tem que te pagar no mínimo mensal? R$1.000, certo? E para você, tirando todos os custos, né, para você receber esse salário, né, que aí você tem que tirar os custos que você usou de material, no seu produto, tudo. Quantas peças você vai precisar vender para você conseguir esse salário mensal? É assim que você começa a desenhar o seu plano de metas. Porque se você não sabe quanto você precisa vender, você não vai saber quanto você vai precisar produzir, você não vai saber quanto você vai precisar investir para você começar um negócio. Né? Então você tem que ter isso claro na sua cabeça, você tem que ter claro isso na sua mente. Então o processo, né, da identidade do artesão, ele traz tudo isso junto. Olha para você como que o processo é amplo. Então você vê que uma coleção de artesanato, ela não é só uma técnica, né? Ela envolve outros pilares do artesão. Então você tem que ter esse planejamento, porque você, dentro dessa coleção que você vai fazer, que você vai lançar, você tem que fazer esse planejamento financeiro. Porque o que você vai fazer? Você vai pegar os dados financeiros que serão necessários você ter, quanto que você vai precisar para cobrir e o que você vai precisar de lucro. Então você tem que ter uma estimativa, você tem que fazer uma provisão de vendas, você tem que fazer uma provisão de mercado e você tem que fazer uma provisão com diversas situações de cenário, né? Você faz uma provisão com um cenário ruim, tipo, deu tudo errado, qual vai ser o resultado? Tipo, deu tudo errado não, vamos dizer que foi o pior cenário que você possa chegar no seu lançamento do seu produto, da sua coleção. Aí você vai fazer uma provisão de um outro cenário, cenário médio, né? Então vamos lá, o pior cenário seria o cenário que você iria empatar, tá? Então seria aí R$12.000. Um cenário médio seria uma média, vamos colocar aí, uns R$20.000. Um cenário top seria tipo R$40.000. Como que você vai conseguir? Isso aí eu tô falando no valor anual, tá, gente? Só nesse exemplo que eu tô dando aqui para vocês. Então, como que você vai conseguir cumprir essa meta? Se você sabe o seu destino, aonde você quer chegar, você consegue ter mais claro os passos que você tem que dar. Você consegue ter mais claro a direção que você vai seguir. E aí você consegue entrar no processo de acelerar os seus resultados. Porque se você não tem uma meta definida, se você não tem um objetivo definido com cada coleção que você cria, com as coisas que você faz na sua vida, isso aí não é só com relação à parte profissional, né? Não, né? A vida pessoal também. Se você não tem um objetivo definido para a vida e para o seu negócio, você vai se perder no meio do caminho e você vai achar que a vida é aquilo, você vai achar que o negócio, que o mercado tá ruim, você vai ficar preso nessas situações, porque vai vir, nós vivemos aí um momento que veio essa questão da pandemia, muita gente até hoje chega pra mim e fala que nós estamos na pandemia, então as coisas estão difíceis. Por que tá tendo gente que tá tendo grandes oportunidades agora, nesse momento, e outras pessoas são assim? É porque a gente coloca isso na nossa cabeça, é porque a gente acredita que realmente tá difícil, a gente acredita que não é possível, que é uma situação, então a gente entra naquele processo da mente coletiva e a gente acredita que aquilo é a realidade. Só que se a gente tem uma fé, né, se a gente tem um desejo real, muito maior, se a gente tem um desejo ardente dentro de nós, que nós vamos prosperar, que nós vamos ter sucesso no nosso negócio, não há nada externo que vá interferir nesse seu desejo. Então você tem um objetivo, você tem algo a alcançar, a única coisa que você consegue ver na sua frente é esse objetivo realizado, é esse objetivo concluído. Então é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, né, e acreditar, trabalhar bastante essa questão nossa de autoestima, porque se você não tem uma boa autoestima, isso vai refletir no resultado do seu negócio. Porque se nem você confia em você, se nem você admira você,
como que você vai querer, como que você espera que o outro faça isso por você? Concorda que isso não tem sentido uma pessoa te admirar sendo que você mesma não se admira? Então, a gente trabalhar muito essa questão de processo interno, né? De trazer a identidade do seu negócio. Olha, pra você ver a ordem do negócio. Sou eu, artesão, transferindo uma identidade para o negócio, criando uma coleção, criando uma identidade com o meu negócio, para eu começar a projetar os meus objetivos e as minhas metas com o meu negócio, né? A rentabilidade, o propósito também, qual que é a mensagem que a sua marca, né, quer deixar, qual que é a mensagem que ela quer trazer. E aí você vem trazendo e florescendo tudo isso, tá? Então, é importante vocês pensarem nisso. Que quando você começa nesse processo de identidade, de criar identidade, pensa, definição, expressar o que você é no seu produto ou no seu serviço. Você trabalhar essa questão de projeção, definição de metas, de vendas, de produção, para você poder fazer o cálculo, né, correto do seu produto, tudo isso certinho, né, e para você trazer a mensagem que você quer deixar do seu produto, né, e da sua pessoa, porque automaticamente o seu produto vai estar representando você aqui. Então, feito tudo isso, eu queria abrir mais uma possibilidade aqui na mente de vocês. Então, aqui a gente conseguiu entender, né, que o que mais, né, além de você trabalhar o pilar, né, da parte técnica no desenvolvimento de uma coleção de artesanato, você tem que inserir também o pilar do gestor e do empresário, ok? Uma outra coisa é que quando você é artesão, você tem que pensar que você tem infinitas possibilidades de ser rentabilizado com o seu negócio. Como que você pode ser rentabilizado? Vendendo o seu produto que você confeccionou ali. Você pode ser rentabilizado vendendo receitas do produto que você faz, dos modelos que você cria. Você pode ser rentabilizado dando aulas de artesanato, da técnica que você faz. Você pode dar cursos, você pode criar uma metodologia com o que você faz. Você pode também, além disso, você pode fazer consultoria de artesanato. Você pode dar, né, assessoria nessa parte do artesanato. Então, assim, para você ver que quando você é artesão, você tem tanta coisa, né, que você pode ser rentabilizado, que se você começar a organizar, né, fazer um mapa mental, né, de todas essas ideias, de todas essas possibilidades, você vai ver que o seu negócio ele é muito mais rentável do que você possa imaginar. Eu vejo muita gente reclamando aqui no grupo, falando da dificuldade, né, de comercializar, de vender as peças que faz. Só que na verdade, gente, às vezes a gente fica preso com clientes errados, a gente fica gastando energia, às vezes a gente não sabe comunicar o que a gente quer vender, às vezes o nosso produto não está sendo o produto que o mercado está buscando. Então, se a gente não conhece nem quem nós somos, né, porque a gente tem que saber o que a gente está vendendo, para a gente poder comunicar isso com o mundo, a gente também precisa conhecer os nossos clientes, né? Porque não adianta nada você se apaixonar por um produto, uma coisa que você acha super interessante, se não tem pessoas que realmente estão interessadas por aquilo. Então, você tem que entender que quando você vai desenvolver uma coleção para o seu negócio, você tem que ver assim, qual que é a tendência, você tem que fazer um estudo de mercado, você tem que ver qual que é a tendência do mercado. Por isso que é importante você ver, por exemplo, no inverno, geralmente é usado cores mais fechadas, né? Então, é uma tendência de inverno isso. A tendência de verão são cores mais abertas, cores mais coloridas, cores mais vivas. Então, assim, é uma tendência. Se você lança produtos, se você lança uma coleção com cores de verão no inverno, não quer dizer que você não vá vender.
mas já é um empecilho, talvez, né, de você ser mais assertivo com os produtos, porque geralmente no inverno as pessoas buscam coisas com tons mais fechados mesmo. Eu sou uma pessoa que quando eu vou comprar roupa de inverno, eu já procuro mais tons pastéis, tons de marrom, preto, que são cores que no verão eu nem olho. São cores que eu já não compro no verão, entende? Então, assim, é uma coisa que vocês têm que começar a pensar, que vai ajudar no desenvolvimento, né, do seu negócio e nesse processo de criação de identidade e de coleção do seu negócio de artesanato, tá ok?